A fisioterapia é uma área muito diversa que possui várias especialidades. Isso a gente já sabe ao longo desse ano. A gente vem sempre às terças-feiras falando com os profissionais aqui da Fisio e Saúde, né? Então, aqui no programa, por exemplo, já tratamos muito de vários assuntos. Por exemplo, fisioterapia respiratória, desportiva, dermatofuncional, motora e outras. Mas também há essa que merece toda a nossa atenção, a fisioterapia aquática. Então, vamos falar um pouquinho com a especialista sobre isso, até porque a fisioterapia aquática, quando você imaginar, é uma atividade terapêutica que é realizada em piscinas com temperatura controlada, né? E é também considerada pelo Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional, o COFITO, como uma especialidade da área. Joyce Vieira, muito obrigado pela presença. Boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde, André. Boa tarde a todos os ouvintes. Joia. Prazer aqui estar com você mais uma vez. O prazer é todo nosso. Joyce, por que a fisioterapia aquática ela pode apresentar um diferencial em relação à fisioterapia convencional? Até porque a gente já vem falando ao longo desse ano, desses 2 anos na realidade, eu acho que o brasileiro ele redescobriu a fisioterapia por conta da Covid-19, né? Tava ali quietinha, a gente não sabia que quando a gente era entubado, que a gente ficava algum tempo numa UTI, que tinha que ter um profissional da fisioterapia para ir lá, mesmo que a gente estivesse inconsciente, fazer os exercícios para evitar a trombose, né? Para que a gente tivesse mobilidade mesmo inconsciente. Os brasileiros descobriram a fisioterapia e o que é que acontece? Como se diz assim, há males que vêm para um bem. Eu não acredito que tudo que seja mal não traga um bem. Eu acredito que tudo que é mal traz um bem também. E nesse bem que aconteceu é que nós descobrimos aí a psicologia, né? Nós temos consultórios abarrotados, mas isso não é uma coisa muito boa, mas as pessoas estão se tratando. E se os consultórios estão lotados, é porque as pessoas estão procurando ter qualidade de vida, saúde, mesmo com as sequelas, sejam elas físicas ou sejam elas psicológicas provocadas pela Covid-19. Então, qual é a vantagem que a fisioterapia aquática tem em detrimento da fisioterapia convencional? André, com relação à fisioterapia, né, no caso a fisioterapia aquática, ela apresenta vários benefícios, né? Com relação, você fala, à parte motora tradicional, porque ela tem tantos benefícios, né? Os aspectos físicos da água já favorecem com que a gente tenha mais mobilidade no corpo, a gente consiga ter alívio da dor, porque os princípios ativos da água, né, os princípios físicos da água faz com que favoreçam a mobilidade daquele corpo, né? O que são essas propriedades físicas da água, né? Além da temperatura, né? Que ela tem uma temperatura apropriada para que favoreça aí a diminuição das dores, relaxamento daquela musculatura, a pressão da água. Então, a pressão sobre o corpo faz com que haja uma diminuição aí dos edemas na região do corpo. Né? A força do empuxo da água faz com que o corpo fique mais leve, então a gente consegue ter uma maior mobilidade do corpo sem ter sobrecarga sobre as articulações. Então isso favorece com que o corpo tenha mais mobilidade, a gente consiga ter mais mobilidade na água, consegue fortalecer, consegue melhorar a flexibilidade. Então são vários princípios físicos que levam a várias alterações fisiológicas no corpo. Por isso ele traz tantas vantagens, André. Não só o exercício em si, né, que é feito na água, mas os princípios físicos da água também favorece com que a gente tenha várias melhoras aí, ganhos para esse paciente, tá? Coisa que, por exemplo, um paciente que faz uma atividade na água, ele consegue executar, né, bem melhor, né, por todos esses aspectos físicos que favorecem com que ele tenha essa melhor mobilidade quando comparado àquele mesmo exercício feito fora da água. Tá? A água, Joyce, ela permite a gente não tem impacto, né? Isso. Então, ela, pela densidade que ela traz para o nosso corpo, a gente não tem o impacto, não sofre o impacto, por exemplo, de movimentos que sejam feitos fora d'água. Isso. E um detalhe importante é que a realização consiste em usar técnicas de fisioterapia adaptadas ao contexto aquático. O Marco Aurélio vai colocar umas imagens aí de fisioterapia aquática para a gente ter uma ideia. Quem está acompanhando pelo NPlay vai ter um show de imagens aí que a gente vai colocar. Isso é importante por quê? Porque
Já foi descoberto, e já com pesquisas mesmo, né, Joyce, que se a gente tiver parado, a gente está colocando a nossa, como é que chama? As nossas defesas, né? Baixas. A gente está ficando com as defesas, esqueci o nome agora. É um nomezinho, hein? Imunidade, isso, a palavra certa era essa. Quando você está em movimento, você aumenta a sua imunidade. Quando você está em inércia, a sua imunidade baixa, é claro. Isso. Então, a Covid também trouxe essa verdade pra gente, que a gente precisa se mexer. Seja uma caminhada que você faça, você tem que estar em movimento. Quando esse movimento ele é reduzido, porque as pessoas às vezes não gostam do impacto, né? Tem muita gente que não gosta do impacto. Então, para quem não gosta do impacto, a fisioterapia aquática é perfeita, porque não há impacto. Isso né? mesmo. Simplesmente o impacto é zero. Isso mesmo, por conta tanto da pressão da água, né? A gravidade também ali sobre o corpo é reduzida por conta da água, né? A força do empuxo da água faz com que o corpo fique mais leve. Então, pacientes que realmente têm dores articulares, artrose, uma artrite, né, que incomoda, tem patologias na lombar, como a hérnia de disco, então são pacientes que se beneficiam muito na água, né? A fibromialgia também é uma patologia que o paciente sente muitas dores no corpo, dores musculares. Então a água quente permite com que você tenha esse relaxamento, faz com que haja um fortalecimento, tem uma diminuição dessa impactação sobre as articulações. Então os pacientes se sentem muito confortáveis fazendo atividade, tá? Além de trazer os grandes benefícios, né? De fortalecer, de melhorar a flexibilidade, de melhorar a amplitude e movimento. Então isso é importante, André. Um corpo hoje não precisa você ser hipertrofiado, você precisa ter aquele tono, aquela hipertrofia para ser um corpo jovem, né? A gente sabe hoje quem é jovem é aquela pessoa que sim, faça atividade física, mas que tenha uma boa flexibilidade, né? Às vezes você treina bastante, mas você não consegue botar a mão no chão. Então isso, um corpo sem flexibilidade, futuramente é um paciente que vai ter dores, vai ter limitações de amplitude de movimento, consequentemente vai ter dor, seja ela no ombro, seja ela lombar. Então a gente precisa sim, além de estar fortalecendo, né, tá melhorando aí, então a gente tem que ter atenção a isso, né, de melhorar nosso corpo, não só para ganhar tônus, porque a gente quer melhorar esteticamente, mas esquece de também trabalhar a flexibilidade. Um corpo sem flexibilidade é um corpo velho. Enferrujado, né? Literalmente, porque às vezes, né? Isso, gente, é tão interessante algumas coisas que vêm assim à mente. Você falando, e eu estava imaginando aqui, né? Isso é às vezes aquele cadeado que você usa no portão e que você esquece às vezes de lubrificá-lo. E tem gente que acha que cadeado enferrujado é vantagem, né? Não é verdade? É verdade. Só que é o seguinte, eu não sei se vocês já prestaram atenção, em todo cadeadozinho tem um buraquinho embaixo dele. Aquele buraquinho do cadeado é feito para você lubrificar o cadeado internamente, porque você não tem outro local para onde lubrificar o cadeado. O que é que vai acontecer? Eu não sei da estrutura interna de um cadeado. Eu só sei dizer o seguinte: se ele não tiver lubrificação como qualquer coisa que seja de metal, ele vai oxidar, ele vai envelhecer, enferrujar. Joyce, você que trabalha diretamente com isso, tá aí as imagens, tá dividida a tela, deixa assim mesmo, Marcão, tá massa, né? Ali são imagens da fisioterapia aquática, né? Muito bacana, perceba ali que o paciente está acompanhado ali do fisioterapeuta, né? Tem uns pezinhos nas pernas, né? Ali na partezinha da barriga. Depois a Joyce vai explicar tudo isso aí pra gente. Voltando para o ferrugem, aqui, Joyce, né? Quando a gente não se movimenta, por exemplo, a articulação dos joelhos. Sim. Essa articulação aqui, né? Como é que do cotovelo. Gente, se você não movimentar isso, com certeza isso aqui vai ficar com o passar do tempo enrijecido, né, Joyce? Igual o joelho. Então vai chegar uma fase na nossa vida que você vai tentar fazer o movimento e você pode até nem conseguir fazer o movimento. É como ficar de cócoras, por exemplo. Nem todo mundo consegue fazer. Mas por quê? Porque foi perdendo a flexibilidade, foi perdendo e não fez nada por onde. Então, não que você não possa recuperar, tem sim como se recuperar, melhorando a flexibilidade, mobilidade, vai devolvendo isso para você e aliviando os seus sintomas, se você tiver alguns sintomas de dores, né? Perfeito. Um abraço aqui ao José Osmair, que está assistindo a gente, a Sheila Daniela, lá na Baixa da Onça, muito obrigado. É o seguinte, ó, a fisioterapia aquática, ela é indicada em casos como, veja só, a amplitude que se tem de coisas que se pode tratar com a fisioterapia aquática. Lesões ou
Fraquezas musculares, isso que a Joyce acabou de falar agora, gente, agachar é uma coisa que qualquer criança pequena já sabe fazer. Aí acontece o seguinte, nós estamos invertendo os valores. As crianças têm toda a liberdade de movimento, toda a amplitude de movimento que você está falando. E nós, Joyce, às vezes, quando a gente agacha para fazer alguma coisa, já estala tudo e a gente já começa a esquentar tudo aqui. Porque o que acontece? Quando nós somos mais jovens, né? Na infância, primeira infância, por exemplo, que você agacha, você faz tudo, então não tem. Porque aquele corpo, né? Ele faz todo o movimento, né? Você faz, brinca, corre. Quando a gente vai envelhecendo, muitas das vezes a ocupação do dia a dia, deixa de fazer atividade, não faz, é uma coisa corriqueira. Então a gente vai se limitando mais às atividades. Então esse limitar faz com que seu corpo perca mobilidade. Perdendo mobilidade, consequentemente você vai apresentar dores, tá? E futuramente as patologias. Começa com uma dorzinha aqui, com uma dorzinha lá, e depois já começa a surgir aí um desgaste articular. Então esse desgaste articular já vai levando a outras complicações, como como a artrose, por exemplo, né? No caso, se for um joelho, na coluna, já começa a apresentar já um desgaste naquela articulação, que pode levar futuramente umas futuras hérnias, por má posturas, por falta de fortalecimento muscular. Então, são N coisas, André, que o nosso corpo, que muitas das vezes o que leva às patologias é o nosso sedentarismo. A maioria das patologias hoje, principalmente de colunas, são decorrentes da falta de atividade física. Pois é. E nós vemos às vezes, eu faço caminhada aqui no bosque de manhã e tem um senhor que todas as vezes que ele passa por mim, ele me cumprimenta, todos os dias, eu e minha esposa. E ele tem um vigor. Ele corre, enquanto eu caminho, ele corre, tá? Ele encontra a gente pelo menos umas 2 vezes enquanto ele está fazendo a corrida dele. Ele esbanja a saúde, aquele senhor. Esbanja a saúde. Eu queria ter a disposição que ele tem para correr. Um dia eu vou chegar lá. Quer dizer, um dia não, tem que marcar uma data para chegar lá, porque um dia não tem no calendário, né? Esse dia não vai, né? Se a gente pegar aqui, se a gente pegar aqui o calendário e dizer assim, um dia eu começo, não vai começar nunca, porque um dia não tem lá. Pode ser esse ano que vem, ninguém sabe o dia. Agora, quando você disser uma data, eu vou começar a correr amanhã. Botar uma meta. Né? Dia 29 eu vou começar a correr. Eu vou correr 3 postes, como diz a minha esposa. Corro 3 postes, paro 3, corro 3. Daqui a pouco você está criando resistência para continuar correndo. Isso mesmo. Né? Continua se movimentando. Olha aqui, mais uma patologia que a fisioterapia aquática ajuda você e ajuda a mim também. Incapacidade de sobrecarregar membros inferiores. Sim. Né? Isso. Por aquela questão que eu falei, né? A questão do impulso da água, você se torna mais leve. Pacientes com artrose de joelho, cirurgias de joelho, então reabilitação de joelho se beneficia muito na piscina, na fisioterapia aquática. A gente consegue devolver aquele paciente fortalecimento, flexibilidade e alívio das dores, tá? Tanto pela pressão da água sobre a articulação, que vai diminuir aí os inchaços, os edemas, como a temperatura da água, que vai aliviar os sintomas de dor. Tá? E além do impulso da água, que vai favorecer ainda a melhora da flexibilidade, a ação da gravidade diminuída faz com que eu tenha melhor diminuição da pressão, diminuição até deu um branco agora, André. A diminuição da sobrecarga sobre a articulação, tá, André? Então, tudo isso favorece, né? O princípio ativo da água já favorece muito para os benefícios para esse paciente, tá? Então, várias patologias, como você falou aí. Perfeito. Você tem também aqui problemas posturais. O que são problemas posturais? É que a gente senta errado, a gente deita errado, né? E quem é que é prejudicada nessa história toda? Nossa coluna. E a gente tem problema de postura, ou seja, os ombros, né? Essa questão do celular também, a gente já falou aqui, que o ideal seria olhar o celular assim. Mais alinhada, né? Com o olhar. Com o olhar. Vai evitar muita flexão de cabeça, que vai causar também a tensão nessa região da cervical. E então não é interessante. Isso é o que tem mais acontecido, Joyce. A gente chega num barzinho, que é um lugar, inclusive, que está liberado agora, né? Com essa fase azul, 75%. Até dezembro vai estar liberado 100%. E a gente chega num bar, às vezes numa festa, né? Com raríssimas exceções. E tá todo mundo aqui. Desse jeito, né? Não era nem pra gente estar na mesa de um bar, de um restaurante, com isso na mão. Isso. Porque a gente teria maior interatividade com os nossos
interlocutores, com as pessoas que estão ali com a gente sentado na mesa, é até falta de consideração, né? Com quem está na mesa ali, a gente está aqui, seja fazendo vai fazer uma selfie, faz a selfie, mas larga o telefone lá, vai tomar a sua cerveja, vai curtir, vai conversar, mas a gente não faz isso. A gente fica aqui preocupado, e chega uma mensagem, enfim, e ninguém segura o celular da maneira correta. Questão de problemas posturais. Vamos lá, antes da gente continuar aqui falando para quem que a fisioterapia aquática é indicada, que tipos de pacientes se beneficiam, Joyce, com a fisioterapia aquática? Bem, André, todos os pacientes que apresentam algum tipo de patologia, seja ela neurológica, né, seja ela um paciente que teve AVC, seja um traumatismo craniano, que a gente pega muito paciente também, né? Com TCE. TCE, né, é muito comum aqui. Então, os TCE se beneficiam muito, são pacientes que têm bastante limitações motoras. Então, a piscina, por favorecer na mobilidade daquele paciente, então a gente consegue ter um avanço muito grande na reabilitação do paciente neurológico. Então, paciente neurológico, seja um TCE, um AVC, pacientes de traumato-ortopedia também, reabilitação de joelho, pacientes com dores lombares. Então, toda patologia que leve a reabilitação, necessita de atividade física para uma reabilitação, seja para fortalecer, para melhorar a amplitude. Então, a piscina tem grandes benefícios nesses pacientes. Perfeito. A Ana Paula está dizendo aqui, ninguém larga o celular. É verdade. Inclusive, já começa com os adolescentes. Isso. E aí, cada vez mais comum isso, né, André? E mais cedo. Né? Então, a gente já vê hoje jovens, a gente está recebendo muitos jovens na clínica, tá, para reabilitação de coluna. Tá? A gente está pegando muito reeducação postural por conta de uso de smartphones, de ficar ali muito tempo nos celulares. Então, isso tem trago muita alteração na coluna do paciente. Além disso, André, dessa alteração postural, vem também associada a isso alterações também nos exames mesmos, com relação a exames de sangue, como colesterol alto, são pessoas que estão ficando mais paradas. As crianças não brincam mais hoje, né? Ficam mais ali nos smartphones. Infelizmente. E isso tem prejudicado não só a saúde, né? A saúde física, mental e postural também, tá? Uhum. Aqui, esse próximo aqui é problemas cardíacos e ou respiratórios. Infelizmente, a Covid trouxe os dois também, né, Joyce? Isso. A Covid trouxe sequelas cardiológicas e trouxe sequelas respiratórias também. Tanto é que numa de nossas entrevistas aqui, nós fizemos, inclusive no ano passado, com a fisioterapia respiratória, você ensinando a gente a fazer fisioterapia respiratória, alguns exercícios que é possível fazer, que são possíveis fazer em casa, né? Por quê? Porque muitas pessoas ficaram ofegantes com a Covid-19. Isso. Uns mais, outros menos. A questão assim do esforço, eu lembro que quando eu tive uma atividade como tomar um banho já me deixava cansado, e eu tive 20% de pulmão comprometido somente. Mas olha, teve gente que teve 50, 75, isso, né? E ficou muito ofegante. Conheço pessoas que falaram para mim, André, olha, ainda fiquei só 60, 90 dias ainda ofegante. Eu acho que, inclusive, eu vim me livrar um pouco desse ranço agora, em 2021. Porque eu ainda passei um tempo com qualquer esforço mínimo que eu já fazia. Digo, poxa, eu tô mal mesmo, né, Joyce? Então, a fisioterapia aquática ajuda como, Joyce? A essas pessoas que tiveram problemas cardíacos, vitimados da Covid-19 ou não, ou também respiratórios. Na parte dos pacientes cardíacos, né, a gente faz sim reabilitação, principalmente no pós-operatório, né, um paciente mais pós-operatório tardio, né, na revascularização, né, e de miocárdio, então fazem sim reabilitação na parte motora, né, devolvendo aquele paciente a força muscular, ganho de mobilidade. Então, o exercício tem beneficiado muito, principalmente na questão do Covid, correlacionando agora o Covid, os pacientes que ficaram principalmente internos são pacientes que ficaram mais ali debilitados, né? Uhum. Tanto na parte respiratória como na parte motora. Então, a atividade em si tem melhorado, a atividade tem esse objetivo, na verdade, em melhorar o condicionamento cardiorrespiratório. Tá? Então, a piscina, além de estar favorecendo aí a reabilitação motora, ele vai favorecer também o ganho na parte cardiorrespiratória, que a gente associa aí os exercícios respiratórios também na piscina com a parte motora. Uhum. Um abraço aqui ao Jaime, que está ouvindo a gente lá em Penedo.
Penedo, cidade do Baixo São Francisco. Muito obrigado pela audiência, Jaime. A todos de Penedo, um grande abraço, tá? Um abraço aqui também a Neide, que está ouvindo a gente aqui. E outra coisa, Joyce, as pessoas falam de uma doença chamada de labirintite, né? E as pessoas perguntam, mas por que tem esse nome? Porque nós temos uma parte aqui no ouvido chamada labirinto. E quando ela se desregula por algum motivo, geralmente quem trata isso é também o otorrino, laringologista, né? Você perde o equilíbrio. Isso. Então, a falta de equilíbrio corporal também é tratado pela fisioterapia aquática. Isso mesmo, André. Por quê? A própria água, o balanço da água é um dos fatores, tá? Então, no balanço da água faz com que a gente possa treinar ali o equilíbrio do paciente. Então, a gente faz muito o quê? Na piscina. Além da reabilitação labiríntica, né, o treino da marcha, por exemplo, que é o caminhar ali na piscina, o balanço da água faz com que a gente comece a trabalhar o equilíbrio no paciente. O próprio balançar já favorece essa reabilitação labiríntica desse paciente. Aquelas mini ondas que se formam na piscina pelo movimento. Então a gente vai treina marcha para frente, marcha de ré, marcha lateral. Então várias atividades para reabilitar esse paciente, devolver a ele, né, qualidade de vida, porque um paciente que apresenta labirintite, ele tem várias alterações aí, então se beneficiam muito realmente na piscina, tá? Joia, muito bacana. E tem mais aqui, viu? Olha só. Parece que a gente está falando de tudo que a Covid trouxe, mas não, gente. Mesmo se não existisse Covid, existiam todas essas patologias aqui. Estados de ansiedade, olha aí, estresse e depressão. Acredite, a fisioterapia aquática é capaz de ajudar a gente a se livrar ou atenuar, diminuir, né? Atenuar é você aumentar. É você diminuir né? Esses estados de ansiedade, estresse e depressão, que também foram muito aflorados por conta da Covid. Como é que a fisioterapia aquática, Joyce, pode ajudar a gente em termos de ansiedade, estresse e até de depressão também? Na verdade, qualquer atividade, o que é que acontece quando nós fazemos atividades, né? Nós liberamos hormônios, né, André? Diminuímos o cortisol, que é um hormônio de estresse, e liberamos outros hormônios que vão trazer prazer, endorfina, por exemplo. Isso mesmo, tá? Melhorando a qualidade do sono, que um paciente ansioso já tem um sono prejudicado. Sim. Uma paciente ansiosa tem uma diminuição da respiração, respira mais superficialmente, que uma coisa que a Covid nos trouxe foi muita ansiedade, tá? Até pelo uso da máscara fez com que nós possamos a respirar mais superficialmente. Sim. Então isso tem causado também uma grande ansiedade nas pessoas, tá? Então a prática de atividade física não vai só melhorar a questão física, não só esse objetivo, mas a própria atividade faz com que nosso corpo libere mais hormônios que libere prazer, hormônios que vão melhorar a sua qualidade do sono. Então isso faz com que você diminua a sua ansiedade, diminua aí seu estado de estresse, diminua a sua depressão. Então além da socialização que ali vai estar com outras pessoas também, então isso faz com que haja uma diminuição aí do quadro de ansiedade, do quadro de depressão, tá, André? Então vários benefícios. Perfeito. Olha só, gente, a gente vai para o intervalo comercial. Na volta, você pode estar perguntando, mas peraí, Peps, a gente está aqui na primavera, mas primavera em Arapiraca é sinônimo de calor. Todo mundo já sabe, né? A gente não tem essa distinção das 4 estações aqui. Aqui é chuva e aqui é sol. É verão, né? Ou é verão ou inverno. Não tem meio termo para nós aqui. Inclusive, eu estava até comentando com o pessoal daqui da rádio, a gente já está fazendo um calor e o verão, que começa dia 21 de dezembro, oficialmente, já está dizendo assim, imagina quando eu chegar. Tá na primavera, tá desse jeito. Semana passada tivemos uma temperatura aqui de 37 graus em Arapiraca. Foi terrível, uma temperatura muito, muito alta, né? É preciso se proteger, se cuidar. Qual a temperatura da água da fisioterapia aquática, André? Então a Joyce vai responder para o Dinfoco, entrevistando a fisioterapeuta Joyce Vieira da Físio e Saúde. O assunto é os benefícios da fisioterapia aquática. E a gente já falou aqui de um mundo de patologias que a fisioterapia aquática ela permite a gente a ficar de bem com a vida, até melhorar estados como, por exemplo, a ansiedade, que aliás vem assolando o mundo, né? Aumentou demais, segundo a Organização Mundial de Saúde, a partir de 2020, que já era previsto
uma patologia, por exemplo, como a depressão ser a doença do século a partir do ano passado, eles acertaram, né, nessa previsão terrível, mas a ansiedade e o estresse também, claro que aumentaram bastante. Então, para você que está aí com esse mal, a fisioterapia aquática pode e ajuda sim muito a você. No final da entrevista, a gente vai falar aqui os canais que você vai encontrar a Fisio e Saúde, as redes sociais, os telefones para você marcar aí as suas atividades, inclusive a fisioterapia aquática. Joyce, eu te perguntava, antes do intervalo, qual é a temperatura que a água fica? Porque, por exemplo, agora nesse período, a gente está vivendo um momento de intenso calor aqui na nossa cidade. Na semana passada, deu 37, não está essa temperatura agora não, lá fora, mas quem sair agora deve estar uns 33, 32, 31 graus, que aliás a temperatura é elevadíssima. À noite dá aquela mainada, nossa cidade fica gostosa de andar, depois das 7h30, 8 horas, fica aquela fresquinha, que alguns sentem até frio aqui. Quem vem de fora, a terra, rapaz, sua terra é fria? Não é fria não, né? Então, qual é a temperatura da água para quem pratica fisioterapia aquática? A piscina é em torno de 33 graus, André, para ter esse efeito terapêutico, né? Do relaxamento da musculatura, né? Do alívio das dores. Então, é em torno de 33 graus. Certo, 33 graus. Isso. Certo. E como é feito aí a reabilitação na piscina? Bem, André, é feita a primeira avaliação, né, com o paciente. Então ele passa por uma avaliação, né, onde vai ser avaliado aí tanto a questão postura, alteração que ele apresenta ali na parte motora, as limitações que ele apresenta, para que assim seja feita, né, planejado aí um plano de tratamento, tá? E em cima desse plano de tratamento são feitos assim exercícios, né, dependendo do paciente, eu vou falar de uma forma geral, né? Então, em cima da patologia que ele apresenta, é trabalhado aí tanto força, mobilidade, trabalha flexibilidade, né? Então, na piscina a gente utiliza vários utensílios, né? Desde a cama elástica, por exemplo, para trabalhar um equilíbrio, né? Seja um paciente que tem alteração vestibular, seja um paciente que tem uma alteração no joelho, precisa fazer um treino de propriocepção, que precisa melhorar ali fortalecimento, propriocepção daquele joelho, então a gente usa a cama elástica, usa os steps. Nós temos terabands também que são feitos para fazer fortalecimento. Então é bem legal, é uma coisa bem dinâmica, né? E bem descontraída, tá? Então muitas pessoas gostam porque se sentem bem na piscina, por ser uma atividade mais lúdica, né? Então o paciente consegue ali fazer com prazer aquela atividade física, André. Então a gente usa bastante utensílios, além do macarrãozinho, temos flutuadores, temos caneleiras, né, para dar resistência, para trabalhar força com aquele paciente. Então são vários utensílios que a gente utiliza, né, na piscina aquática. Tá. Joyce, a partir de que idade se pode praticar fisioterapia aquática? Bem, André, a partir dos 10 anos já pode fazer. Na verdade, a partir dos 10 não. Desde cedo, né? Por exemplo, se tiver um paciente que tem alguma alteração, eu falo neurológica, por exemplo. Então, certo. Desde bebê já é feito, sim, a fisioterapia. Tá? Nós temos fisioterapeuta especialista só para crianças, por exemplo, já tem um especialista para isso. Então, cada um fica com uma área, na verdade. Entendeu, André? Tá. Agora, veja só, gente. Talvez quem esteja em casa pode estar pensando o seguinte, mas espera aí, só pode praticar fisioterapia aquática quem tem algum problema? Por exemplo, se eu sou normal, Joyce, normal que eu estou falando eu não tenho nenhum problema com movimento, eu não tenho problema cardíaco, eu não tenho nenhum daqueles problemas aqui que a gente elencou aqui, tá? Eu não tenho falta de equilíbrio, eu não tenho problema postural, lesão, fraqueza muscular, incapacidade de sobrecarregar membros inferiores, estados de ansiedade, depressão, enfim, né? Então, por exemplo, eu posso praticar a fisioterapia aquática como um esporte qualquer, como uma atividade qualquer, então, enfim? Sim. A fisioterapia aquática, ela tem o objetivo de reabilitar o paciente que apresenta realmente alguma alteração. Vindo um paciente que não apresente nada, tá bem, não tenho nada, tá? Eu quero melhorar a minha qualidade de vida, eu quero fortalecer, então a gente já encaminha esse paciente para a hidroginástica. Nós temos sim a hidroginástica também lá na Fisio, tá, André? Sim. Então, se é um paciente que está bem, não tenho dor, não tô sentindo nada, então a gente já encaminha esse paciente para a hidroginástica. E quero fazer uma atividade na piscina, então nós encaminhamos esse paciente para a hidroginástica, que lá também vai ser feito fortalecimento, são aulas baixos circuitos, é feito, né? Já é com o professor de educação física. Então ele tem diversas aulas lá, é bem divertido, bem legal, né? Porque tem aulas com step, tem aulas com jump, então o jump aquático, então são aulas bem divertidas mesmo, os pacientes amam,
né? A gente tem uma clientela bem legal na hidroginástica também, viu, André? Então, o paciente não apresenta dor, não quer nada, mas eu quero fazer uma atividade na piscina, porque além disso, André, a hidroginástica é na piscina quente também, né? Certo. Então, ele vai trazer vários benefícios aí, tá, gente? Vai estar aumentando a circulação, vai estar relaxando a musculatura. Então, você consegue fortalecer sem sentir dor, né? Porque você fica mais leve, a gente consegue botar caneleiro, você não tem dor. Então, é maravilhoso, na verdade. Então, gente, tem uma diferença, tá? Por exemplo, você que não tem nada, não tem nenhum problema, você pode fazer a hidroginástica na piscina coberta e aquecida, que é a mesma piscina, né, Joyce? Isso mesmo, André. A mesma piscina. Só que um detalhe, aí a gafe foi minha. A fisioterapia aquática é para quem precisa de se reabilitar. Isso, que é uma reabilitação na piscina. Exato. A hidroterapia ou hidroginástica, né, aquática é uma modalidade já indicada para quem não tem nada, para quem precisa e quer fazer uma atividade esportiva, tá? Acompanhado também em grupo, e é muito bacana essa interação, porque, como você está falando, é animado, tem música, isso, né? É feito com música, e os movimentos que vão ajudar você, por exemplo, a ter mais resistência. E a água vai ajudar, como a gente já sabe que não tem impacto nenhum, vai ajudar muito na sua resistência, na minha resistência, quando a gente precisar fazer. Então, é preciso dissociar uma coisa da outra. A fisioterapia realmente é para quem tem algum problema. Inclusive, olha só isso aqui. Ainda, ela pode ser usada em crianças, como você falou aqui, adultos e idosos, para tratar ainda patologias como a hérnia de disco, isso, né? Que é um problema gravíssimo para quem tem, né? AVC, acidente vascular cerebral, que é uma das principais causas, inclusive, de problemas no Brasil e no mundo todo. As lombalgias. Explica pra gente, Joyce, o que é isso? O que tá falando lá? André Pepe está falando uns palavrões. O que é lombalgia, Joyce? A lombalgia nada mais é do que a dor na região lombar, tá? Então, seja por uma má postura, seja por algum movimento que você fez e tensionou aquela musculatura daquela região, vai levar uma dor lombar, tá? A lombalgia também pode ser causada por uma hérnia de disco. Tipo, o paciente tem uma hérnia de disco na lombar, gerou uma tensão ali naquela região da lombar e causou as famosas lombalgia. Então, são dores na região lombar, tá? Perfeito. Tem também artrose e paralisia cerebral. Então, pessoas que têm artrose, né? A gente já falou aqui com o Dr. Rubens, inclusive, sobre isso. E paralisia cerebral. Pacientes aí que, por exemplo, são portadores da microcefalia, problemas assim relacionados, né, Joyce? Podem. Com toda alteração, todo paciente que apresenta alguma alteração motora se beneficia muito com a piscina. A gente consegue devolver aquele paciente, melhora do fortalecimento, consegue realizar as atividades, os movimentos com melhor, né, execução daquela atividade, coisa que fora da piscina a gente tinha maior dificuldade. Tá? Então, na piscina a gente consegue ter essa maior mobilidade, consegue devolver a atividade física para aquele paciente de forma mais rápida. Perfeito. Bom, então veja só, a partir daí torna-se possível entender qual a melhor abordagem para cada tipo de pessoa, né? E outra coisa, gente, eu acho que vocês já viram isso, né, Marco Aurélio? Quando um time de futebol ele é submetido, por exemplo, a um desgaste muito grande numa competição, o que é que a gente vê no pós-jogo? Os jogadores na piscina fazendo fisioterapia aquática. Isso mesmo. Para atletas lesionados, como jogadores de futebol, como a água diminui a força gravitacional, ela torna-se uma boa opção para não sobrecarregar as articulações tratadas. Mas, como sempre, existem algumas contraindicações que a gente vai falar aqui. Na realidade, não são bem contraindicações, nem chamaria assim, Joyce. Por exemplo, para indivíduos com doença de pele ou intolerância ao cloro. É um problema, né? São mais precauções, né? Então, realmente, pacientes que têm alteração, né, com relação à questão da pele mesmo, se tiver alergia, realmente fica complicado até mesmo trabalhar na piscina. Já é um paciente que a gente encaminharia para uma outra atividade física, um pilates, tá? Um cross físio, tá, gente? Sim. Que a gente tem todo um acompanhamento. Então, se o paciente tem essa alteração, apesar de que nós temos a piscina totalmente mensurada, nós temos o pH que é avaliado todos os dias para que não proporcione nenhum tipo de alergia ao paciente. E usamos realmente um cloro apropriado, não é
tipo qualquer cloro que a gente usa, entendeu, André? Porque tem uns que é mais hipoalergênico. Certo. Então, a gente tenta usar um produto mais adequado para que não cause essas alergias no paciente. Mas mesmo assim, o paciente vinha apresentar algum tipo de alergia, que já encaminha ele para uma outra atividade, tá? Para que ele não tenha essas inconveniências, né? Esse desconforto, na verdade, com a pele dele, né? A gente já encaminha ele ou para um pilates ou para um crossfísio. E aí não pode ficar sem atividade física, sem né? se mexer. O corpo merece uma atividade realmente física, né? E um detalhe, falando da manutenção da piscina, gente, a piscina da Físio, ela é tratada periodicamente, justamente por conta das aulas que existem lá de hidroterapia e de fisioterapia aquática, e tem que ser bem tratada mesmo para evitar esses problemas e outros problemas de pele. Tá aí um time de futebol, né? Você tá vendo ali, eu não tô identificando que time é esse, Marcão? É a seleção brasileira? Seleção brasileira de futebol. Tá ali, ó. A galera ali fazendo hidroterapia. Acredito aí que sejam os reservas, né? Ou então é uma categoria de base. Não tô reconhecendo nenhum jogador ali. Mas veja só, não é verdade? Mas veja só, olha ali. Isso aí depois de uma partida de futebol, onde é um desgaste monumental, físico, e fazendo a fisioterapia aquática. Tem ali, você tá vendo ali que o fisioterapeuta tá lá fora da piscina com a camisa azul, ali do patrocínio ali da operadora lá, da seleção brasileira e as outras também. E você vê ali os profissionais todos dentro da piscina para fazer essa reabilitação de movimento através da fisioterapia aquática. Um abraço aqui ao JB Desenhos, lá em Brasília, Distrito Federal. Bom, pessoas com quadros de hidrofobia não devem fazer a fisioterapia aquática. Aí também não tem santo que faça milagre. Você tem medo de água, não vai dar, né? Não vai rolar. Realmente. Né? Vai ser até difícil dele conseguir, né, executar. Ô Joyce, eu acho meio difícil, mas existe. Pode ser que você tenha pego lá na Físio uma pessoa que tem medo de água a fim de não entrar numa piscina, que não é uma piscina funda, né? Uma piscina com uma profundidade adequada para se fazer atividade, mas já aconteceu, já tem casos? Já aconteceu. Da paciente, não, porque a piscina é toda com barra, né? Certo. Tem toda a segurança. Sim. Paciente, já para quem tem medo, ficar ali segurando a barrinha, mas já sim surgiram pacientes com esse medo, né? Aquele medo, então levou realmente algum tempo aquela pessoa ir perdendo medo, mas o primeiro momento foi esse, de se agarrar ali na barra, não tinha quem soltasse da barra. Não tinha quem soltasse ela da barra. Mas aos poucos ela foi criando mais confiança, foi conseguindo relaxar e conseguiu realmente fazer toda a sua reabilitação tranquila. Olha que bacana, fisioterapia aquática aí com a galera da melhor idade ali na piscina, na tela, na piscina ali, né? Tá? Os outros indivíduos com casos de febre, esses realmente não devem fazer. Epilepsia, que é uma doença que pode acontecer que o paciente tenha problemas enquanto está fazendo os exercícios, ou infecções. Claro que quem está com infecção não deve participar. Sim. Né? Tem que ser tratado aquela infecção para poder realmente continuar a atividade na piscina. Pacientes também com incontinência urinária ou fecal, traqueostomia, devem receber cuidados adicionais durante a realização de fisioterapia aquática. Por exemplo, os limites do aluno naturalmente devem ser respeitados, né? Então, é importante. Os benefícios aí da fisioterapia aquática, gente, ó. Devido à presença da água, a força gravitacional é reduzida, como a Joyce bem explicou aqui, impactando menos as articulações, reduz dores e inchaços no corpo, auxilia no relaxamento e autoconfiança do paciente, melhora o equilíbrio e a capacidade de locomoção. Aqueles pacientes que eram meio tontos e foram reabilitados através da fisioterapia aquática, como a Joyce falou aqui, com movimentos para frente, para trás e movimentos laterais. Aumenta a coordenação motora, melhora a circulação sanguínea, só tem benefícios. E aumenta o gasto energético. Aliás, ou seja, Joyce, aumenta aí a queima de caloria. Né? Isso mesmo, André. É uma atividade física, né? A gente acha, a reabilitação, não, gente, ele está fazendo realmente também uma atividade física. São exercícios que vai trazer todos esses benefícios, né? Vai estar reabilitando aquele paciente e vai estar realmente tendo um gasto calórico, porque é uma atividade física, você vai estar fazendo um gasto calórico e ao mesmo tempo vai estar lhe proporcionando uma reabilitação. Bacana. Muito bem, gente. Conversei com a Joyce Vieira, tá? Fisioterapeuta da Físio e Saúde. Você pode participar aqui da fisioterapia aquática da Físio e Saúde através, você quer seguir as redes sociais, vai aí no Instagram, @FisioSaúdeAL. É um perfil aberto, a gente vai colocar aqui na tela, bem como tem os telefones também da Físio, telefone e o WhatsApp
para você marcar aí, ó, gente, tem aí o WhatsApp 996615231 ou 996611745. Tá aí o perfil da Físio Saúde, tá? Físio Saúde AL, tudo juntinho, Físio Saúde AL. Você vai seguir e você vai ficar por dentro de todas as promoções, de todas as modalidades que a Físio apresenta. Você tem dúvida? Liga para lá, 996615231 ou 996611745. Joyce, muito obrigado pela concessão da entrevista, tarde riquíssima pra gente falar aqui de uma modalidade que vem crescendo a cada dia, que tem na nossa cidade. Detalhe, viu, gente? Para você que tem medo de frio, né? A piscina da Físio Saúde é coberta e aquecida. Então, à noite você pode dizer assim, poxa, mas à noite entrar na piscina vai estar gelado. Não vai estar gelado não, porque a temperatura é regulada, você não vai passar frio. E um detalhe, a piscina é coberta, então o ambiente completamente coberto, a piscina da Físio. Então, você não vai passar frio de jeito nenhum. O que você vai passar é frio se ficar em casa. Ou então vai ficar passando calor em casa, aí no sofá, assistindo aí Netflix, engordando, ficando com aquela barriga e aquela falta de resistência que tanto é peculiar pra gente quando a gente vai envelhecendo. É preciso se mexer, é preciso aumentar a imunidade, e você vai aumentar a sua imunidade, vou aumentar a minha imunidade fazendo alguma coisa. Tem que se mexer, né, Joyce? Isso mesmo, André. Eu queria aproveitar também agora o espaço e até convidar quem queira conhecer. Às vezes você fica receoso, quero ver a piscina, então vai lá, conhece, dá uma olhadinha. É muito legal. A piscina é, como o André falou, é coberta, aquecida, tem hidromassagem, então não tem um porquê, gente, você ficar parado sem fazer atividade física, né? Atividade física. Além dos benefícios que vai lhe proporcionar, tem a questão da aumenta a imunidade, melhora regula a glicemia, diminui o colesterol. Então, gente, temos que nos mexer, precisamos nos movimentar para devolver ao nosso corpo bem-estar, qualidade de vida. Não adianta nós estarmos vivos e não temos uma boa qualidade de vida, né, André? Exatamente. Estar bem. Afinal de contas, o mestre disse o seguinte: vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. Isso mesmo. Então a gente tem que ter uma vida abundante. Você tem que viver em plenitude. Você só vai viver plenitude quando você tiver corpo, alma e espírito tudo sintonizado. Isso mesmo. Né? Tudo em plena sintonia. Não adianta o seu físico estar bom e o seu psicológico estar ruim. Isso não mesmo. Adianta o seu psicológico estar ruim e seu espiritual estar ruim também. Então você é corpo, alma e espírito. É isso mesmo. Né? A gente precisa cuidar dos três. Corpo é preciso. sã, mente sã, né? Exatamente, tá bom? Muito obrigado, Joyce, mais uma vez. Sucesso. Parabéns aí pela iniciativa de trazer cada terça-feira aqui uma modalidade diferente da Físio. Lá você vai encontrar também Pilates. Você vai encontrar também lá Crossfísio, o né, Crossfísio, esqueci do Baiano, né? O Baiano tá, rapaz, eu vou cair nas mãos do Baiano, vice? Tem que manter a físia, a minha fisiatria em ordem, né? Tem que ficar bacana, continuar segurando os quase 10 quilos que eu perdi durante a cirurgia. Tem que segurar agora. Né? Tem que segurar a Lene, né? A Lene disse que ia trazer acarajé pra mim. Não traga não, que eu vou comer, né? Eu tô doido pra comer isso aí. Acarajé, tudo que há de bom na vida, né? Mas acontece o seguinte, tem que se cuidar por conta das calorias. Lá você vai encontrar também, gente, um centro moderníssimo de estética. Aliás, eu vou falar um pouquinho, tem um minuto aqui, Joyce. O que é que tem de estética essa semana para quem quiser ficar bem? Daqui a pouco tá chegando o feriado aí, né? Dia 12 é um feriadão aí. E quem quiser ficar belo ou bela, o que é que a Físio tá preparando? Bem, gente, nós temos várias modalidades lá na Físio, né, com relação ao tratamentos estéticos. Então, se você quer ficar bem, feriado se aproximando, gente, dá para queimar assim aquela gordurinha, André. Região de abdômen, poucas sessões, você já tem uma resposta muito legal, que é o Liporedux. Certo. Então, você quer ir pra praia, quer usar aquele biquininho, gente, então não perde tempo. Corre na Físio, dá pra queimar rapidinho aquela gordurinha ali que tanto lhe incomoda, tá? E aproveitando, André, nós estamos com a promoção, você falou em relação ao que nós temos agora de promoção, nós estamos com a limpeza, viu, André? A limpeza de pele. Ainda tá de R$100? Está, viu, de R$100, só até essa semana, até a última semana. Até o dia 30, então. Setembro, isso mesmo. Quinta-feira. Até quinta. Então você vai lá, faz sua limpezinha, tá incluso aí também a revitalização e o peeling diamante, tá, André? Então tá muito excepcional. Bom. Eu já fiz, gente, recomendo pra você fazer a limpeza de pele. E aliás, não tem nada melhor, porque você vai relaxar, vai ficar tranquilo, vai fazer o seu rosto respirar
porque afinal de contas está tudo obstruído aqui por produto que, se for mulher, pelos produtos de maquiagem que você usa, que você não tem às vezes como penetrar ali para fazer a remoção daquelas sujidades, né? E é importante você ficar bela e belo também, vale para a gente também, homem. Então passa lá na Físio de Saúde e marca só até dia 30, quinta-feira também. Isso mesmo. De 150 por R$100. Vale a pena. Não é uma limpeza, é uma limpeza de pele profunda. Não é uma limpeza de pele superficial, não. Eu já fiz e recomendo para você fazer também, tá bom?